Alexandre Padilha zomba de Nicolas Ferreira e toma resposta. Incrível o confronto inesperado. As luzes do auditório do Ministério da Saúde brilhavam intensamente enquanto jornalistas e representantes de diversos setores se acomodavam para a audiência pública sobre a crise no sistema hospitalar. Ao centro da mesa principal, Alexandre Padilha, experiente médico e atual ministro, organizava seus documentos com expressão confiante. Na extremidade oposta, Nicolas Ferreira revisava suas anotações. Sua presença ali surpreendia muitos. O jovem deputado, conhecido por embates acalorados nas redes sociais, parecia deslocado em uma discussão técnica sobre saúde pública. Câmeras posicionadas estrategicamente captavam cada movimento, transmitindo ao vivo para todo o país. Iniciamos agora a audiência pública sobre o relatório de irregularidades nos contratos hospitalares, anunciou o mediador, um respeitado professor universitário. Por favor, ministro Padilha, o senhor tem a palavra inicial. Padilha levantou-se com a desenvoltura de quem dominava aquele ambiente, ajustou o microfone e começou com voz firme. Agradeço a presença de todos nesta discussão fundamental para milhões de brasileiros que dependem do SUS. Nas últimas semanas, temos visto muitas declarações sobre supostas irregularidades no sistema. Ele fez uma pausa calculada e olhou diretamente para Nicolas. É curioso como alguns parlamentares descobrem repentinamente interesse pela saúde pública quando percebem o potencial de visibilidade que o tema oferece. A provocação inicial era sutil, mas clara. Nicolas manteve a expressão neutra, apenas fazendo uma anotação rápida. Os números que apresentarei demonstram avanços significativos, apesar dos desafios estruturais que enfrentamos, continuou Padilha, enquanto slides com estatísticas eram projetados. Reduzimos filas cirúrgicas em 27% no último trimestre e expandimos atendimento especializado em 82 municípios que não contavam com o serviço. Os dados impressionavam, mas o tom de Padilha mudou sutilmente ao mencionar o relatório elaborado por Nicolas. Recebi com interesse o documento elaborado pelo deputado Nicolas Ferreira. É sempre educativo ver como alguém sem formação na área interpreta dados complexos de saúde pública. O uso deliberado de pausas provocou sorrisos discretos entre assessores ministeriais. O relatório apresenta uma série de alegações sensacionalistas sobre irregularidades contratuais, que, quando analisadas tecnicamente, revelam mais desconhecimento do funcionamento do SUS do que problemas reais. Padilha ergueu o documento com aparente desinteresse. Confesso que esperava mais rigor técnico, mesmo de um parlamentar que construiu sua carreira em polêmicas de internet. Talvez seja o caso de investir menos tempo em vídeos para redes sociais e mais em compreender a complexidade da gestão pública. As provocações agora eram diretas. Câmeras focaram em Nicolas, que permanecia impassível, apenas observando o ministro. Para ilustrar o que digo, continuou Padilha com confiança crescente. Na página 42 deste relatório, o nobre deputado confunde indicadores básicos de morbidade hospitalar, algo que qualquer estudante de primeiro ano de gestão em saúde saberia diferenciar. Risos mais audíveis preencheram o auditório. O ministro parecia dominar completamente a situação, enquanto Nicolas continuava em silêncio. Senhoras e senhores, precisamos de críticas construtivas baseadas em conhecimento real, não em busca de cliques e visualizações. A saúde dos brasileiros merece mais seriedade. Ao concluir seu pronunciamento inicial, Padilha sentou-se com expressão de quem havia cumprido uma tarefa simples. O mediador, visivelmente desconfortável com o tom adotado, passou a palavra a Nicolas. Deputado Ferreira, o senhor tem agora 15 minutos para suas considerações. A resposta inesperada, Nicolas ajustou o microfone e olhou calmamente para os presentes antes de começar. Seu tom surpreendeu a todos, sem a exaltação que muitos esperavam. Agradeço ao ministro Padilha pela aula introdutória. É sempre enriquecedor observar como autoridades reagem quando confrontadas com fatos inconvenientes. A sala ficou em completo silêncio.
Não era a reação explosiva que muitos antecipavam. Antes de responder às colocações pessoais do ministro, preciso fazer uma correção técnica. A página 42 que o senhor mencionou não contém indicadores de morbidade, mas sim a metodologia utilizada na auditoria dos contratos. Os indicadores estão nas páginas 57 a 64, com metodologia explicada no anexo técnico elaborado por epidemiologistas da USP e Fiocruz. Nicholas fez um sinal e seu assessor distribuiu cópias de documentos aos jornalistas. É compreensível o desconforto do ministro. Quando apresentamos evidências de irregularidades em 42 contratos hospitalares, totalizando desvios estimados em 1,8 bilhão de reais, a reação natural é tentar desqualificar o mensageiro em vez de enfrentar a mensagem. Padilha fez menção de interromper, mas o mediador sinalizou que Nicholas tinha direito ao seu tempo completo. Ministro Padilha, o senhor mencionou minha suposta falta de formação técnica. Permita-me esclarecer. Este relatório não é produto do meu trabalho individual, mas de uma equipe de 14 especialistas, incluindo 3 ex-secretários de saúde e 6 auditores com experiência no próprio ministério. Na tela surgiam os nomes e credenciais dos colaboradores do relatório. Quanto à insinuação sobre busca de visibilidade, concordo que seria lamentável usar a saúde pública para promoção pessoal. Exatamente por isso, nosso relatório não foi divulgado nas redes sociais antes desta audiência, mas protocolado formalmente nos órgãos competentes há 3 semanas. A tranquilidade de Nicholas contrastava com a agressividade anterior de Padilha. Jornalistas que antes sorriam das provocações do ministro agora tomavam notas com atenção renovada. Vamos aos fatos concretos, continuou Nicholas, projetando documentos na tela. Identificamos que em 27 dos 42 contratos investigados, os mesmos grupos empresariais aparecem com nomes diferentes, mas estrutura societária idêntica. Em 19 deles, os valores contratados superam em média 34% os praticados em licitações similares em outros estados. A precisão dos dados surpreendia. Não havia retórica inflamada, apenas apresentação metódica de evidências. O mais preocupante: em 13 desses contratos, identificamos pagamentos por serviços não prestados, documentados por auditorias internas que foram arquivadas sem providências. Nicholas projetou cópias de relatórios internos do próprio ministério, que confirmavam suas alegações. Ministro, disse ele dirigindo-se diretamente a Padilha pela primeira vez. Compreendo sua estratégia de tentar transformar uma discussão técnica em ataque pessoal. É um recurso comum quando os fatos são inconvenientes. Um burburinho percorreu o auditório. A inversão de papéis era evidente. Agora era Nicholas quem parecia o especialista técnico, enquanto Padilha demonstrava desconforto crescente. Os avanços que o senhor mencionou em sua apresentação são reais e merecem reconhecimento. Ninguém aqui está negando os esforços de milhares de profissionais dedicados. O que nosso relatório questiona é: quanto mais poderia ser feito se os recursos não fossem desviados nesses contratos irregulares? A pergunta pairou no ar por alguns segundos antes que Nicholas prosseguisse, agora mostrando um novo conjunto de slides. Com o valor desviado apenas nos contratos que documentamos, seria possível construir 26 novos hospitais de médio porte ou adquirir 1.230 ambulâncias completamente equipadas. As cifras e possibilidades concretas causaram impacto visível na audiência. O senhor mencionou minhas redes sociais, ministro. De fato, utilizo-as intensamente, mas não para autopromoção como insinuado. Uso-as para mobilizar a sociedade em torno de causas como esta, porque acredito que transparência não é favor, é obrigação. O confronto direto Padilha, visivelmente. Irritado, pediu direito de resposta que foi concedido pelo mediador. Deputado, o senhor distorce informações para criar narrativas alarmistas. Esses contratos que menciona foram todos herdados de gestões anteriores e estão em processo de auditoria. Processo que se arrasta há 17 meses sem conclusão, ministro, rebatou Nicholas,
quando foi sua vez novamente. E durante este período, novos aditivos foram assinados com as mesmas empresas, aumentando os valores em mais 340 milhões. Nicholas projetou as datas e números dos aditivos contratuais. Isso não é herança, ministro, é continuidade. A tensão era palpável. Padilha, percebendo que a estratégia de desqualificação não funcionava, mudou para uma abordagem mais técnica. Os aditivos foram necessários para garantir continuidade de serviços essenciais enquanto as auditorias são concluídas. A alternativa seria deixar hospitais sem insumos básicos. Uma justificativa válida, concordou Nicholas, surpreendendo a todos. Se não existissem alternativas legais disponíveis, mas existem. Ele então detalhou procedimentos de contratação emergencial previstos na legislação que permitiriam manter serviços sem renovar contratos sob suspeita. O que nos traz à questão fundamental, ministro. Por que o caminho escolhido foi sempre o menos transparente e o mais oneroso para os cofres públicos? A pergunta direta provocou silêncio absoluto no auditório. As câmeras alternavam entre os dois protagonistas do embate. Padilha, tentando recuperar o controle, respondeu com visível irritação. O deputado simplifica questões complexas de gestão pública. Contratações emergenciais trariam outros problemas operacionais e jurídicos. Problemas menores que manter contratos com evidências de irregularidades, ministro, rebateu Nicholas calmamente, a menos que existam outros fatores não revelados publicamente. A insinuação pairou no ar. Jornalistas perceberam que o jovem deputado havia invertido completamente a dinâmica da audiência. A proposta surpreendente. Quando parecia que o confronto só escalaria, Nicholas fez um movimento inesperado. Olhou para o relógio e então para Padilha. Senhor ministro, apesar de nossas evidentes divergências, acredito que compartilhamos um objetivo: melhorar o sistema de saúde brasileiro. Proponho algo concreto, além de trocas de acusações. A mudança de tom surpreendeu a todos. Padilha demonstrou cautela, mas assentiu para que continuasse. Sugiro a criação de uma comissão técnica independente, com especialistas indicados pelo Ministério, por este Parlamento e por entidades da sociedade civil, para avaliar esses contratos em prazo determinado de 60 dias. A proposta era construtiva e difícil de recusar, sem parecer obstrucionista. Esta comissão teria acesso irrestrito aos documentos e autonomia para recomendar desde a manutenção até o cancelamento imediato de cada contrato, com base em critérios técnicos e transparentes. Jornalistas anotavam freneticamente. A proposta transformava um embate pessoal em possibilidade de avanço concreto. Ministro, concluiu Nicholas, o senhor iniciou esta audiência sugerindo que busco apenas visibilidade. Ofereço agora a oportunidade de provarmos ambos que nosso compromisso é com resultados, não com aparências. Estou disposto a não divulgar em minhas redes sociais nenhum aspecto desta investigação até sua conclusão, se isso garantir sua participação genuína. A oferta pública de abdicar da visibilidade imediata em favor de resultados concretos surpreendeu até os aliados de Nicholas. Padilha encontrava-se em situação delicada. Recusar pareceria medo da transparência. Aceitar significaria legitimar as preocupações levantadas. Após consulta rápida com assessores, o ministro respondeu com cautela. A proposta merece consideração. Precisaríamos definir claramente os parâmetros de trabalho desta comissão. Certamente, concordou Nicholas. Sugiro que nossas equipes técnicas se reúnam na próxima semana para definir esses detalhes. O importante é transformarmos este confronto em oportunidade de melhoria real. O mediador, aliviado com o rumo construtivo, encaminhou. Parece que temos um encaminhamento positivo. Proponho que registremos este compromisso e detalhemos os próximos passos. Padilha assentiu, ainda desconfortável, mas sem alternativas diplomáticas. Nicholas concluiu sua participação. Finalizo reiterando que meu compromisso não é com embates pessoais ou ideológicos, mas com a melhoria efetiva do atendimento aos brasileiros que dependem do SUS. Agradeço ao ministro Padilha pela disposição ao diálogo,
mesmo que tenha começado de forma mais acalorada do que construtiva. O impacto imediato à audiência foi encerrada com a formalização do compromisso de criar a comissão técnica. Enquanto participantes deixavam o auditório, jornalistas cercaram Nicolas. Ao invés das declarações inflamadas que muitos esperavam, ele limitou-se a dizer: "O importante não é quem venceu este debate, mas se conseguiremos transformá-lo em melhorias concretas para pacientes que aguardam atendimento em todo o Brasil." Padilha, por sua vez, evitou a imprensa, saindo por uma porta lateral enquanto assessores distribuíam notas sobre diálogo construtivo e compromisso com a transparência. Nas horas seguintes, o vídeo da audiência viralizou nas redes sociais, mas não pelos motivos inicialmente esperados. O que chamou a atenção não foram as provocações de Padilha, mas a resposta surpreendentemente técnica e moderada de Nicolas. Comentaristas políticos destacavam como o jovem deputado havia demonstrado maturidade ao transformar uma tentativa de desqualificação em oportunidade para avanços concretos. "Assistimos a um novo Nicolas Ferreira hoje", observou um analista respeitado em programa noturno. Alguém que respondeu a provocações com dados e propostas, sem perder a compostura ou partir para a retaliação. A reviravolta, completada 2 semanas após o confronto, o Ministério da Saúde publicou portaria oficial estabelecendo a Comissão Especial de Avaliação de Contratos Hospitalares, com a composição equilibrada conforme sugerido por Nicolas. No mesmo dia, em entrevista coletiva, Padilha surpreendeu ao declarar: "Inicialmente tive preocupações sobre as motivações do relatório apresentado pelo deputado Nicolas. Entretanto, após análise detalhada e reuniões técnicas, reconheço a seriedade do trabalho realizado e a legitimidade das preocupações levantadas." A admissão pública representava a reviravolta completa em relação à postura inicial de zombaria. 3 meses depois, a comissão apresentou seu relatório final, confirmando irregularidades em 37 dos 42 contratos investigados. Mais significativo, ainda, apresentava cronograma de ações corretivas já iniciadas, com economia projetada de R$ 720 milhões anuais. Em pronunciamento conjunto, algo impensável durante aquela audiência inicial, Nicolas e Padilha anunciaram: "Demonstramos que, quando colocamos o interesse público acima de disputas pessoais ou partidárias, todos ganham. Os recursos economizados serão integralmente aplicados na redução de filas cirúrgicas e ampliação de atendimento especializado." A imagem de um jovem parlamentar capaz de transpor polarizações em favor de resultados concretos ampliou o respeito por Nicolas, mesmo entre críticos habituais. O episódio, que começara como tentativa de humilhação pública, transformara-se em catalisador de melhorias reais no sistema de saúde. Em entrevista exclusiva 6 meses após o confronto, questionado sobre como havia mantido a calma diante das provocações iniciais, Nicolas revelou: "Percebi que o ministro esperava uma reação explosiva que confirmasse os estereótipos. A melhor resposta não era reagir com mais agressividade, mas elevar o nível da discussão. Quando se tem dados sólidos, não é preciso gritar. A lição mais valiosa, como observou um comentarista político, foi que a verdadeira resposta incrível não foi apenas o que Nicolas disse naquele dia, mas como transformou um momento de potencial conflito em oportunidade de progresso real." O vídeo, intitulado "Alexandre Padilha zomba de Nicolas Ferreira e toma resposta incrível", tornou-se de fato um marco, não como registro de confronto político, mas como exemplo de como o debate público pode produzir resultados quando conduzido com preparo técnico e foco em soluções, ao invés de embates pessoais. Prove que você assistiu até o final e gosta do deputado Nicolas Ferreira. Deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.